Olá pessoal, bem-vindos à nossa 21ª aula da disciplina de Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Daniel Orquiza e na aula de hoje nós vamos dar continuidade, vai ser a terceira aula sobre circuitos AC em regime permanente. Tá? Então, dando continuidade aí, nós vamos finalizar o assunto de impedância e admitância, definição de impedância, como a razão entre o fasor tensão e o fasor corrente. Depois nós vamos dar uma olhadinha em diagramas de fasores e diagramas de impedância e discutir como ficam as técnicas de análise que nós vimos, análise nodal, análise de malha, assim por diante, quando você está tratando circuitos em regime permanente AC. Tá? Então daí nós vamos fazer alguns exercícios relacionados. Então, pessoal, para a gente contextualizar, aquele entendimento de por que a gente resolve utilizar fasores, tá? Qual é a vantagem, vamos comparar aqui o que acontece se a gente está analisando um circuito em regime permanente. Tá? Então, tudo que a gente está fazendo aqui nessa parte, a gente está assumindo que os transitórios já passaram, você está em regime. Regime permanente senoidal, no caso. Então, as excitações, as fontes aí vão ter as formas de ondas senoidais, cossenoidais e assim por diante. Tá? Então, no domínio do tempo, você vai ter as equações que definem as relações tensão-corrente para cada elemento do circuito. Vamos lembrar a lei de Ohm para o resistor, V igual a L d dt para o indutor, I igual a C dV dt, ou colocada na forma integral, V igual a 1 sobre C, integral de I dt para o capacitor. Tá? Então, equações integrais ou diferenciais, e daí você vai ter uma excitação senoidal, então correntes e tensões das fontes do circuito vão ser senoides e cossenoides, vão ter formas de onda de senoides e cossenoides, e a resposta vai ter a mesma forma. E você consegue analisar o circuito, uma vez que as relações para cada elemento aqui envolvem derivadas, através da equação diferencial aqui, que pode ser de primeira a segunda ordem, dependendo do número de elementos armazenadores de energia no circuito. Tá? No domínio fasorial, você vai deixar de trabalhar com os cossenoides e vai trabalhar com excitação na forma de fasor. Fasor, então fasor IF aqui, vamos lembrar, esse carinha aqui vai conter a amplitude e a fase inicial, tá? E você tem aqui o termo E elevado a J ômega T, relacionado com a dependência no tempo aqui, que ele é normalmente omitido aqui na análise fasorial e tal. E daí, lembrando que se você pegar essas mesmas relações e agora usar uma corrente nesse formato, ou seja, uma corrente fasor ou uma tensão fasor, e substituir nessa relação, você obtém relações lineares entre fasor, tensão e corrente. Tá? E a constante de proporcionalidade, que em geral aí vai ser complexa, vai ser a impedância de cada elemento. Então você tem a impedância resistiva, indutiva, capacitiva, tá? E daí a partir da excitação, usando equações algébricas com números complexos, você consegue determinar a resposta do circuito. Então, no lugar de usar uma equação diferencial, ou relações aí que envolvem derivadas, você lineariza isso por utilizar fasores e trabalha com impedância de uma forma bem similar ao que a gente fazia com resistência em circuitos resistivos. Tá? Então, você vai substituir aí resistências por impedância do respectivo elemento e, trabalhando com números complexos, resolver sistemas de equações lineares. Então fica fácil a gente definir formalmente a impedância para os elementos básicos, os elementos passivos do circuito, resistor, indutor, capacitor, se a gente está de posse do conceito de impedância. Então, sempre bom lembrar que impedância, tá, complexa, vai ser razão entre fasor tensão e fasor corrente. É simples de lembrar porque é semelhante à definição de resistência, que é a tensão sobre corrente, na lei de Ohm. Então o Z substitui o R, mas é uma grandeza complexa e é uma relação entre fasores. Tá? Então isso aqui tem que ser um fasor, isso aqui tem que ser um fasor. Então tem essa distinção, mas do contrário lembra muito a lei de Ohm isso aqui. E aí a gente pode obter. Nós já fizemos, mas vamos dar um repeteco aqui. Então para um resistor, a relação que você vai ter entre tensão e corrente é a lei de Ohm mesmo, Então você vai ter, a gente pode escrever aqui que V fasor, eu vou nesse passo aqui só para definição, incluir esse termo aqui, embora como eu falei a gente muitas vezes omite ele, mas na hora de derivar é bom ele estar presente aqui para a gente ver de onde saem as coisas. Então V é igual
a R vezes isso também vai ser válido para fasores, grandezas complexas, né? Então, porque essa é a relação que define, tá? Relação tensão corrente no resistor. Então, VF elevado a J ômega T vai ser igual a R vezes IF, I fasor, vezes E elevado a J ômega T. Então, você vê claramente aqui que você pode cortar isso aqui com isso aqui, e a relação tensão corrente fasor, né, que vai ser Z, dessa relação, passando o IF dividindo, Z que é igual a VF sobre IF, tá? Só passar o IF dividindo, a gente vê que é igual a R. Então não tem mistério aqui, tá? Impedância resistiva é puramente real e é igual à resistência do resistor. No caso de um indutor, o que a gente vai ter aqui? No caso de um indutor, vamos lembrar que a relação tensão-corrente é a seguinte: V, tá? V, vou colocar já fasor aqui, VF elevado a J ômega T, incluindo esse termo de fase temporal aqui, que de novo muitas vezes é omitido, é igual a L dI dt. Então, d dt, né, do I fasor elevado a J ômega T. Então, a gente está trabalhando aqui com fasores em todos os pontos. E aí, se a gente lembrar, derivar exponencial complexa também, cai, né, o termo que está multiplicando a variável no expoente. Então, vai cair o J ômega aqui. Então, isso aqui vai se tornar J ômega vezes o L que já estava lá, tá? Vezes a corrente original fasor, né? IF elevado a J ômega T. Então você pode cortar de novo, né? Isso aqui e isso aqui, tá? Isso que a gente está argumentando, ele sempre vai estar presente multiplicando todas as grandezas, então você pode omitir ele se você lembrar que quando você derivar vai cair o J ômega, quando você integrar vai cair 1 sobre J ômega, não é isso? Então, e daí, agora, passando o IF dividindo, né, você vai ter que, portanto, VF sobre IF, tá? Passando esse IF dividindo para o lado esquerdo, vai ser igual, né, o que vai permanecer do lado direito, J ômega L. Então, a impedância, né, que por definição é a razão entre tensão fasor e corrente fasor, para o indutor é isso daqui. Tá? Demonstração bem simples. É interessante, né, se você não lembrar do resultado final, saber como derivar, tá? Porque partindo das equações fundamentais aí, V igual a L dI dt, I igual a C dV dt, que é importante saber essas relações, sem sombra de dúvida, você consegue fazer o que eu acabei de fazer e derivar rapidamente aqui, qualquer impedância indutiva. Vamos fazer a mesma coisa para um capacitor. A relação aqui, bom, poderíamos partir da relação integral, mas vamos usar a relação diferencial aqui, tá? Se o seu circuito contém só um capacitor, você vai ter que I igual a C dV dt. Eu vou inverter aqui e usar uma equação diferencial novamente. Você poderia fazer a mesma coisa com a equação integral. Então a gente vai ter que IF E elevado a J ômega T é igual a C vezes a derivada no tempo de VF elevado a J ômega T. De novo, derivando, né? Derivando, você vai ter, cai o J ômega, então J ômega C vezes VF elevado a J ômega T, que já estava lá. E aí, beleza. Aqui, novamente, a gente pode cortar o E elevado a J ômega T, e a gente quer uma relação tensão sobre corrente, então a gente pode passar o IF dividindo para o lado direito e o J ômega C dividindo para o lado esquerdo, e você vai finalmente obter que VF sobre IF, que é, por definição, impedância, sempre tensão sobre corrente, lembrar da lei de Ohm, tá? Lei de Ohm aplicado para elementos armazenadores de energia, digamos assim, né? Ou algo semelhante à lei de Ohm, tá? Porque a lei de Ohm, de fato, é válida para resistores, né? Mas essa relação aqui, tá? Manipulando aqui, você vai ver que vai dar, né? Só passando o J ômega C dividindo, vai dar 1 sobre J ômega C. Então você vê que a impedância capacitiva é 1 sobre J ômega C. De novo, conhecendo as relações tensão-corrente dos elementos, você consegue derivar qualquer impedância indutiva e impedância capacitiva, caso em algum momento você esqueça. Então, como é relação entre fasor tensão e fasor corrente, a unidade vai ser Ohm. Unidade de impedância também é Ohm, assim como a unidade de resistência, porque é uma relação tensão-corrente. Tá?
Fasor, mas ainda assim tensão corrente. E então é isso, impedância, né, é a razão entre o fasor tensão e o fasor corrente, tá? Definição. E até por isso, a associação de impedâncias vai se dar de uma forma absolutamente similar, né, a que se dá a associação de resistores. Tá? Então, impedâncias em paralelo, né, você vai associar da mesma forma que você associaria resistores em paralelo. Ou seja, nesse caso aqui, se a gente sabe a impedância capacitiva que a gente acabou de citar aí, né, 1 sobre J ômega C. A gente sabe a impedância indutiva, J ômega L. Tá? Vamos chamar isso aqui de ZL, isso aqui de ZC. Impedância capacitiva, impedância indutiva no caso. Então, se você associar isso aqui, você vai fazer como você faria se ZC e ZL fossem resistores, né? Vamos dizer R1 e R2, por exemplo. Né? Ou seja, 1 sobre a impedância equivalente vai ser igual 1 sobre ZC mais 1 sobre ZL. Ou, se você quiser escrever de outra forma, a impedância equivalente aqui vai ser ZC vezes ZL sobre ZC mais ZL. E aí você pode simplificar isso aqui, tá? Substituindo, né? Então, por exemplo, isso aqui ficaria 1 sobre J ômega C vezes J ômega L. O J vai cortar com J no numerador. O que nós vamos ter aqui embaixo é 1 sobre J ômega C mais J ômega L. Tá? Então, vamos supor, vou fazer um passo de simplificação, você poderia simplificar ainda mais. Né? O J ômega vai cortar aqui e aqui. Então, você vai ter L sobre C, tá? L sobre C no numerador, né? L sobre C. No denominador, o que a gente poderia fazer? Multiplicando o segundo termo multiplicando e dividindo por J ômega C, né? Você teria aqui algo sobre J ômega C, e aqui 1 mais, tá? J vezes J dá menos 1, então esse mais vira menos, na verdade, menos ômega ao quadrado LC. Tá? E aí prosseguir, né? Você pode passar esse J ômega C para o numerador, aí você vai ver que a impedância, né? Lógico, duas impedâncias complexas vão resultar numa impedância equivalente que também, complexa não, imaginárias vão resultar numa impedância que é imaginária e tal. Então, você pode fazer as mesmas coisas. Tá? Você vai trabalhar aqui com Z, onde você trabalharia com R, e fazer associação da mesma forma, paralelo, série, né? Por exemplo, aqui você teria se isso é R, isso aqui é J ômega L, tá? A impedância equivalente aqui da associação em série dessas duas coisas vai ser R mais J ômega L, que você vê que é complexa com parte real e imaginária, parte real devido a um resistor, parte imaginária devido a indutor, tá? Então você vai, ponto né? Inclusive associações mais complexas, tá? Você vai trabalhar com impedância Z da mesma forma que você trabalharia com resistência R. Pessoal, um outro conceito importante é o conceito de reatância. Tá? Então, você tem resistência, você vai ter reatância também. Basicamente, a reatância é a parte imaginária da impedância, e por parte imaginária eu estou querendo dizer aqui, tá? Tudo aquilo que está multiplicando o J na impedância imaginária, né? Na impedância complexa. Então, por exemplo, no caso do indutor, a reatância indutiva XL é ômega vezes L. Tá? Tirando o J aqui, então a reatância é isso daqui. A reatância capacitiva, né, você pode pegar isso aqui, multiplicar e dividir por J, tá? Daí vai J vezes J no denominador vai dar menos 1, isso aqui seria igual menos J no numerador vezes 1 sobre ômega C. Então você vê que a reatância capacitiva, XC, é 1 sobre ômega C. Tá? Menos 1 sobre ômega C. Então, tá aí, né? De tal forma que a impedância, na forma mais geral, se ela tiver, tá, parte real e parte imaginária, ela vai ser escrito como impedância Z igual a R, a parte real é uma resistência, né, por definição, mais J vezes uma reatância. Tá? Então, isto aqui é a reatância, o nome, né? Reatância,
e resistência, né? A parte real é resistência, a parte imaginária, excluindo o J, aí a parte imaginária é o X reatância. Então XL é ômega L, tá? Porque a impedância do indutor é J ômega L, então a reatância associada é ômega L. Para o capacitor é menos 1 sobre ômega C, porque a impedância é 1 sobre J ômega C, ou menos J sobre ômega C. Então veja que para elementos armazenadores de energia, a reatância, ou a impedância, né, também, ela depende da frequência, né? Por exemplo, você vê que a reatância indutiva, ela aumenta linearmente com a frequência, né? Lembrando que ômega é 2πf, tá? Se aumentando a frequência, a reatância capacitiva cai, né, com o inverso da frequência, tá? O módulo dela, né? Então é fundamental a gente ter uma noção, tá? Sobre como é que essas impedâncias indutiva e capacitiva elas se comportam em função da frequência, tá? Para onde que isso vai ser útil, né? Poxa, muitas vezes em eletrônica, tá? Você vai usar capacitores de acoplamento ou desacoplamento, e a mesma coisa indutores em radiofrequência. E se você tiver uma noção do que acontece, tá? Como é que esses elementos se comportam em função da frequência, você vai entender os circuitos com muito mais facilidade. Então se atentem a isso daí. Muitas vezes isso passa batido nas matérias e a gente acaba não entendendo, né? Bom, vamos lá, tá? Se a gente for primeiramente fazer um gráfico da impedância ou da reatância, né? Vamos deixar o J de lado. Um gráfico da reatância indutiva, né? Você vê que ela varia linearmente com ômega. XL é igual a ômega L. Então, diretamente proporcional a ômega. Se você for fazer um gráfico, né, da reatância em função da frequência, você teria uma linha reta aqui. Tá? Isso fica claro de ver porque XL é uma constante vezes ômega. Ômega é 2πf, então você tem uma linha reta. No resistor, resistência não varia com a frequência. R é uma constante, então independente do valor de F, né, a impedância resistiva não depende de ômega, não depende de F, ela vai se manter num nível constante aqui. Então, sim, uma resistência vai ser constante em função da frequência. Para o capacitor, tá, a reatância, né, o módulo dela, vamos plotar o módulo aqui, né, para ser mais rigoroso, porque ela vai ter um menos aqui, né, menos J sobre ômega C, então a reatância é menos 1 sobre ômega C, tá, menos 1 sobre ômega C, lógico, mais o módulo, vamos olhar como é que o módulo se comporta, né, ele vai variar com 1 sobre ômega, então você vai ter uma curva 1 sobre x, né, 1 sobre a frequência, 1 sobre ômega, algo desse tipo aqui, que diminui com a frequência. Então a reatância capacitiva diminui com a frequência, a indutiva aumenta com a frequência. Lá na frequência infinita, a reatância indutiva vai ser infinito, vai subir ali até atingir infinito. Em zero, ela é nula. O módulo da impedância capacitiva se comporta ao contrário, tá? Em frequência nula, DC, né? Vamos lembrar que frequência igual a zero seria DC, tá? Seria equivalente a DC. Então, no capacitor, tá, em DC ou em frequência F igual a zero, ômega igual a zero, ele vai ter uma reatância cujo módulo é infinito. Já para frequências altas, né, essa reatância vai tender a zero, o módulo dela vai tender a zero. Então, isso é importante. Primeiro, ter a noção de que isso varia com a frequência, e esses limites são particularmente importantes. O que acontece em DC e em frequências muito altas, né? Você tem aí no espectro eletromagnético, tá, aplicações, né, desde DC até frequências muito altas, né? A gente pode citar aí frequência de rádio, frequência de micro-ondas, né, que são usadas em telecomunicações e tudo que está no meio aí, né? O espectro de audiofrequência, né, o espectro audível, né, tem frequências um pouco mais baixas que a de radiofrequência, tá? Daí as frequências de micro-ondas ou ondas milimétricas são mais altas ainda, né, normalmente usadas em telecom e tal. Então, importante saber, tá? E daí, vamos analisar aqui, só olhando para a impedância, tá? Essa noção é importante. O que acontece quando você está em DC? Então, frequência igual a zero, tá? É DC. Então, vou escrever DC aqui para a gente sempre ter essa noção, né? DC é um valor constante, não tem frequência, então frequência igual a zero é DC, tá?
Tá? O que vai acontecer? Basta substituir o valor. Se é ômega igual a zero, substitui aqui, né, na impedância, e você vai ver que você vai ter uma impedância nula. Z vai ser igual a zero, ou XL vai ser zero, a reatância também vai ser zero. Então, o que é uma impedância nula? É um curto. A gente já argumentou aí que, da mesma forma que uma resistência nula é um curto-circuito, tá? Esses conceitos são fundamentais. Tá? Então, você vai ter um curto aqui. Isso aqui vai se comportar como um curto. Então, um indutor, né? Um indutor, e a gente já tinha comentado esse conceito, né? Mas você vê aqui matematicamente, tá? Em regime permanente senoidal, por que isso acontece? É só substituir o ômega aqui, você vai ver que ZL vai dar zero. Então, o indutor, tá? Em DC, tá? Em frequência nula, ele é um curto. Por outro lado, tá? Se ômega tender a infinito, você, sei lá, tender a frequências muito altas, as frequências que são usadas em telecom, talvez frequências mais altas ainda, gigahertz, terahertz, etc. E no limite tendendo a infinito, substituindo o ômega igual a infinito na expressão, você vai ver que você vai ter uma impedância infinita. O que é uma resistência infinita? Né? Uma resistência infinita é um aberto. Uma impedância infinita vai ser a mesma coisa. Tá? Impedância infinita também é um aberto. Então aqui, para frequências muito altas, o indutor vai se comportar como um circuito aberto. Tá? O que vai acontecer com o capacitor? Isso é tão fundamental quanto aqui. Então, para DC, basta substituir. Tá? DC é frequência F igual a zero, ômega igual a zero. Substitui um zero, você vai ter um zero no denominador. 1 sobre zero vezes constante, tal, vai dar infinito. Então, a impedância é infinita ou a reatância é infinita. Se a reatância é infinita, a impedância é infinita, você vai ter o contrário do que você tem para o indutor. Tá? Aqui em DC, você vai ter um aberto que é a impedância infinita. Né? ZC igual a infinito. Menos infinito, né? Infinito, tá? De forma geral. Vamos ser mais rigoroso aqui um pouquinho. Né? XC vai ser igual menos infinito, ou algo assim. Né? Tá? Mas você tem isso. E daí, mas é um aberto, tá? É um aberto, não deixa de ser um aberto. E o que acontece para a frequência muito alta, para a frequência infinita? Né? Basta substituir aqui, 1 sobre infinito dá zero. Então, nessa situação aqui, você teria um capacitor se comportando como um curto. Tá? Porque, lembrando, né, impedância nula é curto. Né? Impedância nula, resistência nula é um curto. Tá? Isso é um conceito importante que a gente tem que assimilar e se convencer disso aí. Mas todas essas coisas aqui, quando você estiver estudando circuitos como filtros passivos, tá? Um monte de componentes que são bastante utilizados em eletrônica de sinais e tal, você consegue entender se você entender esses conceitos que a gente está discutindo aqui agora. Ou o acoplamento entre estágios de um amplificador, né? Muitas coisas. Então, essa noção, tá? De como que essas impedâncias indutiva e capacitiva se comportam em função da frequência, que, por exemplo, um capacitor para DC, ele é um aberto, consegue visualizar isso diretamente substituindo essas frequências na impedância do capacitor. Então está aqui, né, a reatância, a componente imaginária da impedância, tá? X é a componente imaginária, depende da frequência, como a gente falou, e a unidade também é ohms. Né? Para uma dada frequência, a reatância, tá? Pode ser capacitiva ou indutiva se você tiver uma associação de elementos. Né? Imagina que você tem uma rede, quando eu falo rede no sentido de um circuito mais complexo que tem, sei lá, né, resistores, capacitores e indutores em série, daí quando você calcular a impedância equivalente, tá? Você vai ter uma reatância. Né? Imagina que você pegou um circuito mais complexo, calculou o Z equivalente e, né, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária, então ele vai ter uma resistência e uma reatância. Essa reatância pode depender da frequência, e dependendo da frequência ela pode ser positiva ou negativa. Quando ela é positiva, né, quando o X é positivo, a gente fala que é uma reatância indutiva, porque justamente qual que é a reatância do indutor? Né? Ômega L, que vai ser maior que zero. Tá? Maior que zero. Então, para outros circuitos mais complexos, né, eu estou falando assim, imagina que você fez uma associação
qualquer aqui, que vai depender da aplicação e do circuito tal, de elementos, e calculou, tá, a impedância equivalente, né, o Z equivalente aqui. Tá? Então, para qualquer impedância, digamos, né, você pode calcular a impedância equivalente da associação, você vai ter uma impedância. Tá? Para uma faixa de frequências, isso pode ser positivo ou negativo. Então, normalmente, se você diz que uma reatância aí é indutiva, por comparação, né, quando ela é positiva, e a reatância capacitiva, né, a gente viu que ela é menos 1 sobre ômega C, portanto, ela vai ser sempre negativa. Né? Então, a gente tem isso. Tá? Se a gente for olhar isso aqui no diagrama de impedância, aqui no plano complexo, né, onde o eixo das abscissas é a parte real, o eixo das ordenadas é a parte imaginária, né, a gente vai ver que a reatância indutiva está no eixo imaginário aqui apontando para cima. Né, dependendo da magnitude dela, esse vetor vai ser maior ou menor, mas está para cá. A capacitiva, né, porque tem esse sinal de menos aqui, né, agora eu estou falando da impedância, né, a impedância em si, a impedância capacitiva vai ser Z igual a menos J, né, sobre ômega C. Então, disso a gente tira que ela vai estar no eixo imaginário e, por causa do sinal de menos, apontando aqui para baixo. Né, apontando aqui para baixo. A impedância resistiva, ou a resistência, está no eixo real e ela é sempre positiva. Né? Você nunca, a não ser em circuitos ativos, em determinadas situações, você pode falar em resistência negativa. Né? Mas, tipicamente, tá, você tem resistência de um resistor, resistência de elementos passivos, ela é positiva. Então, vai estar no eixo real positivo a resistência, a impedância indutiva vai estar no eixo imaginário positivo, a impedância capacitiva no eixo imaginário negativo. Então, esse slide só está aqui para a gente revisar alguns conceitos de como trabalhar com grandezas complexas na forma retangular ou polar, porque isso vai ser necessário. Tá? Quando você tiver, por exemplo, só para citar aí, associando impedâncias, fazendo associações paralelos, série e tal, você vai ter que trabalhar com a divisão de números complexos, multiplicação, a soma, que a soma é mais fácil de fazer se você for fazer manualmente, tal, né, não utilizar a calculadora. Na forma retangular, divisão, multiplicação na forma polar, então você tem que saber passar de uma para outra. Tá? E aqui você tem os diagramas de uma impedância graficada aqui no plano complexo, né, com eixo real e eixo imaginário, tá, nas duas situações. E aqui ela está representada, essa impedância está decomposta aqui na sua forma retangular, tá, e aqui ela está decomposta na sua forma polar. Então vamos lembrar, né, na forma retangular você vai ter a parte real da impedância, vai ser a projeção no eixo real, e a resistência, a projeção no eixo imaginário é a reatância. Tá? Então, na forma retangular você tem isso, né? Parte real, parte imaginária, resistência, reatância, Z vai ser R mais JX. Nenhum mistério até aí. Na forma polar, tá? Você vai ter o módulo, ou amplitude da impedância e a fase. Né? A amplitude é o comprimento do vetor, a fase é o ângulo com relação ao eixo real, nesse caso aqui é θ. Para passar da forma retangular para a forma polar, né, você tem que calcular o módulo e a fase. O módulo é raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? A fase aqui, a fase inicial, é tangente a menos 1, o arctangente de x sobre r. Passa para a forma polar. Para passar de volta, você vai ter que a parte real ou a resistência é a amplitude vezes o cosseno da fase, e a parte imaginária ou a reatância é a amplitude, né, ou o módulo do Z vezes o seno da fase inicial, θ. Então você passa aqui para a forma retangular. Então vamos falar um pouquinho do diagrama fasorial e do diagrama de impedâncias. Você pode plotar no plano complexo tanto os fasores, tensão e corrente, quanto as impedâncias. Tá? Para dar um exemplo concreto, vamos analisar o circuito, que é um circuito de importância, que é o RLC, né? RLC série. Então, resistor, indutor, capacitor, série. Nós demos uma olhada para esse circuito quando nós estávamos falando de circuitos de segunda ordem, analisando estritamente no domínio do tempo o que acontecia ali com o transitório, com a resposta forçada em regime permanente e assim por diante. Tá? Mas esses mesmos conceitos eles podem ser vistos do ponto de vista do regime estacionário aqui no domínio fasorial. Tá? Então, e vai estar em pleno acordo com o que a gente viu. O intuito aqui não é entrar muito nesse tópico, tá? Vai além do escopo,
Mas vamos lembrar que lá o circuito tinha uma frequência de ressonância, né, uma frequência ômega 0. A gente pode achar essa mesma frequência se a gente olhar para essa associação de impedâncias aqui e ver, né, quando a impedância capacitiva, tá, vai cancelar a impedância indutiva. Se a capacitiva é negativa, né, ou a reatância capacitiva é negativa e a reatância indutiva é positiva, vai ter uma frequência específica, né, elas dependem da frequência, em que uma vai cancelar a outra. Isso vai acontecer basicamente quando ômega L, que é a reatância capacitiva, mais a reatância indutiva, né, que é menos 1 sobre ômega C, for igual a zero. Portanto, isso vai acontecer, tá, quando ômega L for igual a 1 sobre ômega C. Se a gente passar o ômega multiplicando do lado esquerdo e o L dividindo do lado direito, você vai ver que isso aqui vai te dar ômega, né, ou ômega 0, a frequência de ressonância, igual a 1 sobre raiz de LC, que bate com o que a gente viu lá, né, na frequência de ressonância de circuitos de segunda ordem, tá, que é exatamente o que esse circuito é. Então, interessante observar, na frequência de ressonância você vai ter, o que isso significa, né? A impedância indutiva cancelando a impedância capacitiva. A indutiva cancela a capacitiva, só nessa frequência específica, que é a frequência de ressonância, e daí você vai ter só a impedância resistiva, ou seja, você vai ter um mínimo de impedância aqui, valor mínimo que esse circuito vai ter, que vai ser igual a R, tá? Exatamente nessa frequência de ressonância, quando a impedância indutiva cancela a impedância capacitiva. Então, uma outra forma de você falar de frequência de ressonância é a frequência onde isso aqui vai acontecer e é a frequência natural do circuito. Justamente a frequência que ele vai apresentar a impedância mínima. Mas a gente pode, então, olhar para esse circuito e perceber que a impedância equivalente aqui, se a gente analisar essa associação, né, ela vai depender da frequência e daí fator tensão e fator corrente também vai depender da frequência, né? A tensão sobre o resistor, então o circuito de único laço vai ter uma única corrente e um único fator corrente. Tá? A tensão sobre o resistor vai estar associada com a corrente através da lei de Ohm, V igual a RI. A tensão sobre o indutor, né, vai ser VL igual a impedância indutiva, J ômega L. Impedância indutiva vai ser J ômega L. Então, a tensão no indutor vai ser a impedância indutiva, né, vezes a corrente, e a tensão sobre o capacitor vai ser a impedância capacitiva vezes o fasor corrente. Estou omitindo aqui o F de fasor, tudo aqui é fasor pelo contexto, porque a gente está trabalhando com grandeza complexa. Então você vai ter menos J sobre ômega C, impedância capacitiva, vezes I vai te dar a tensão sobre o capacitor. Mais ainda, a gente tem as tensões sobre os três elementos. A gente pode aplicar a LKT, né, nesse único laço aqui, e nós vamos ver que V1 é igual à tensão que cai sobre o resistor, mais a tensão que cai sobre o capacitor, mais a tensão que cai sobre o indutor. Aí substituir esses valores aqui e calcular a tensão V1 resultante. Tá? Só somar, não tem segredo algum. Mas é interessante a gente observar o que acontece no diagrama fasorial. Tá? Então a gente está assumindo aqui que a fase da corrente é zero. Então ela vai estar no eixo real, tá? E graficando todas as outras tensões e a tensão resultante, que é V1, né, que é a soma das outras três tensões, fazendo o gráfico dessas coisas. Se a corrente tem fase inicial nula, ela vai estar aqui. A tensão sobre o resistor vai estar em fase com a corrente, porque R é real, né, R não é uma grandeza que vai ter, vai introduzir um deslocamento de fase. Ele é um número real, tá, não vai mudar a fase. Então VR vai estar também no eixo real. Vai ter uma amplitude da tensão aqui, que vai ser... vai depender do R, mas vai estar no eixo real também. Como é que vai se comportar a tensão sobre o indutor no diagrama fasorial? No diagrama de fasores, ou seja, no plano complexo. Né? Você vê que ela é J ômega L vezes I, tá? Então tem um J, o sinal aqui é positivo, a frequência e tudo mais são positivos, tá? Então vai estar no eixo imaginário positivo. Tá? O VL vai estar para cá. E o VC, né? Também VC vai ser uma grandeza puramente imaginária, só que negativa, então vai estar apontando aqui para baixo. Tá?
o que vai acontecer nesse circuito quando o ômega for menor do que ômega zero? Vocês podem conferir aqui, substituir o valor, né? Se ômega é menor do que ômega zero, a impedância capacitiva ela vai ser bem alta. Tá? Substitua os valores e você vai perceber que a impedância capacitiva vai ser alta. Então, você vai ter um valor aqui de VC que em módulo vai ser bem grande. Por outro lado, a impedância indutiva, né, para frequências baixas, você rapidamente constata que, como a impedância é proporcional à frequência, ela vai ser baixa. Então, a impedância indutiva vai ser baixa, como V é proporcional à impedância nessa segunda equação aqui, VL também vai ser pequeno, então você vai ter uma tensão sobre indutor pequeno, uma tensão sobre capacitor aqui em módulo que vai ser grande, e a resultante, né, a parte imaginária resultante aqui, é a soma da parte imaginária capacitiva com a parte imaginária indutiva, que vai dar alguma coisa negativa, né, mas com uma amplitude aqui que você obtém se você somar os vetores. Né? Somar VC com VL, você vai ter um vetor resultante, que é esse que eu representei em amarelo aqui, é a parte imaginária. A parte real da tensão ainda é a resistiva, a parte imaginária é essa resultante aqui, portanto o V1 vai estar apontando para cá. Então você soma e subtrai vetores e plota esses vetores no plano complexo sem segredo algum. O que acontece na frequência de ressonância? É exatamente o que a gente discutiu aqui em cima. Tá? O VC vai ter o mesmo tamanho que o VL. É justamente, né, essa frequência em que a impedância indutiva vai ser em módulo igual à impedância capacitiva. Né? As duas estão multiplicando o I aqui, as duas equações, então você vai ver que o VL vai ser igual a VC. Então, ou seja, esse carinha aqui vai cancelar esse carinha aqui. E a impedância vai ser puramente real. E o V1, portanto, vai ser igual ao VR. Então, o V1 vai ser igual ao VR, porque o VL vai cancelar o VC. Para frequências acima da frequência de ressonância, né, você vê que a impedância indutiva é proporcional ao ômega, então é de se esperar que a tensão, né, o fasor tensão no indutor vai ser maior. Ele vai ser maior porque ele é proporcional ao ômega. Se o ômega é muito alto, o ômega é maior que o ômega zero, então o VL vai ganhar na disputa aqui com o VC, vamos falar assim, né? VL vai ser grande, VC vai ser pequeno, e a resultante da soma de VL com VC vai ser alguma coisa intermediária aqui. Lógico, como o VL é positivo e é maior em módulo, então vai estar apontando aqui para cima, está representado em amarelo aqui, tá? E o V1 é a soma das três impedâncias. Então, portanto, o V1, se o vetor amarelo é a soma de VL com VC, o V1 vai estar apontando para cá, porque a parte real dele vai ser o VR e a parte imaginária dele vai ser esse vetor aqui, que é resultante da soma de VL com VC. Espero que tenha dado para acompanhar. Tá? Então, ou seja, você pode, para um dado circuito aqui, plotar as partes indutiva, capacitiva e a parte resultante no eixo imaginário, a parte resultante no eixo real, e determinar o valor tensão aqui, né, tendo que você conhece a fase do fasor corrente. Tá? Se o fasor corrente não tivesse partindo do eixo real, ou seja, se tivesse uma fase inicial para a corrente, ele estaria no plano complexo aqui em alguma direção inclinada, mas não tem problema. Né? Você sempre pode obter os outros vetores dessa forma que a gente acabou de discutir aqui. Outra coisa é o diagrama de impedâncias. Tá? Se a gente pegar esse mesmo circuito aqui e calcular a impedância, né, a impedância vai ser a associação em série das impedâncias, então a soma da impedância resistiva, que é R, mais a impedância indutiva, que é J ômega L, mais a impedância capacitiva, que é menos J sobre ômega C. Então a impedância resultante vai ser essa daqui. Você pode plotar aqui, né, a impedância resistiva, a impedância capacitiva e a impedância indutiva, elas também vão... Note que no outro diagrama a gente estava plotando fasores, diagrama fasorial e diagrama de fasor, fasor tensão e fasor corrente. Aqui a gente está plotando impedâncias, você pode fazer esse gráfico também, e daí, por indução, você vai ter a mesma coisa. Tá? Para frequências abaixo da frequência de ressonância, o que você vai ter? Né? O ômega é pequenininho, então a impedância indutiva vai, por consequência, ser pequena. É isso que está acontecendo aqui. O XL é pequeno, o vetor azul aqui é pequeno. A impedância capacitiva, se o ômega é pequeno, esse número que é proporcional a 1 sobre ômega é grande. Então você vai ter impedância capacitiva grande em módulo.
né? Então o vetor vermelho é grandão aqui. Então a impedância resultante da soma de XC com XL vai ser da mesma forma o que está apontado para cá, tá? E a impedância total vai ser esse vetor em vermelho aqui, né? Que vai ter sua parte imaginária igual ao vetor amarelo e a parte real igual a R, tá? Justamente o que a gente acabou de falar, né, em termos de fasor, tensão e corrente, aqui você vai observar, né, similar em termos de reatância, né? Na frequência de ressonância, esse termo aqui em módulo vai ser igual a esse aqui, portanto a reatância indutiva vai ser igual à reatância capacitiva, elas vão se cancelar e você vai ter uma impedância que vai ser puramente resistiva, ela vai estar no eixo real na frequência de ressonância. Para frequências maiores que ω0, maior que a frequência de ressonância, você vai ter um comportamento indutivo, né? A reatância, né, e portanto a impedância indutiva em módulo vai ser maior, né, porque é proporcional a ω. Então para ω grande isso aqui vai tender a ser grande, então XL vai ser grande, XC é proporcional a 1 sobre ω, então para ω grande vai tender a ser pequeno. Então nesse caso aqui você vai ter uma reatância resultante, que vai ser alguma coisa assim, vai ser a soma vetorial do vetor azul com o vetor vermelho e vai ser isso aqui. Tá? E vai ser a projeção aqui da impedância total no eixo imaginário. A projeção no eixo real é a resistência do circuito. Tá? Então você plotar impedâncias, né, de tal forma que no eixo real você tem a resistência equivalente, no eixo imaginário você tem a reatância equivalente, também é útil em muitas situações para você visualizar isso vetorialmente. Tá? Então isso aqui é o diagrama de impedância, isso aqui é o diagrama de fasores, o diagrama fasorial, onde você plota fasor tensão e fasor corrente